Ah, agora foi. Então vamos. Então, voltar aqui. Então, vamos começar a apresentação extremamente atrasada do último capítulo dos dois últimos capítulos, né, do livro da Bell Hooks. Eu não vou estar ligado à câmera porque o Teams aqui tá falando que não tá achando a câmera do meu computador, então me desculpa. Mas eu sou a Laís, eu sou aluna de graduação. E aí hoje a gente vai falar sobre o capítulo 18 e 19 do livro, os dois últimos, né? Então a gente vai começar falando sobre espiritualidade feminista. E eu vou indo com um pouco de calma, que eu tô nervosa, tô com medo de errar alguma coisa. Tá, deixa eu achar uma coisa aqui. Ok. Então, né, o capítulo 18, né, da liberdade, meu Deus do céu. O capítulo 18, ele fala sobre a liberdade da vivência espiritual como uma forma de manifestação feminista para a mulher se libertar da opressão do patriarcado, né? E aí a gente vai ter muito a falar da função da religiosidade na cultura ocidental que a gente está inserido, na qual ela é extremamente fundamentada, né? O cristianismo é a religião de principal pilar para fundamentar a cultura ocidental e que, inclusive, é uma das instituições que chancela, né, o sexismo e o patriarcado na nossa cultura. Tanto que uma coisa muito interessante, uma coisa que eu achei muito interessante na que a Bell Hooks fala, é que a primeira noção, a primeira definição de papel de gênero que a gente é apresentado, que a gente conhece, são as definições de papel de gênero que a religião mostra pra gente, que a religião prega, né? Então, a religião vai pregar que o papel da mulher é esse, o papel do homem é esse, o papel da criança é esse, o papel da família é esse. E aí, obviamente, muito voltado para a questão da religiosidade, uma coisa que a gente tinha falado inclusive, outro momento, que é a comparação de quando se fala de feminino na religião, a gente fala, especialmente na religião ocidental, né? A gente está falando da comparação da mulher com Maria. Então, essa mulher imaculada, sagrada, pura, que para conceber não foi tocada e mesmo depois do nascimento do filho, mesmo depois do nascimento da criança, ela continuou virgem e foi virgem e permaneceu virgem até morrer. Pelo menos essa é a versão católica, né, que eu tive contato, versão católica do cristianismo, que foi a que eu tive contato, mas nas outras versões do cristianismo também não é muito diferente, né? Principalmente essa questão da visão dessa visão puritana e imaculada da mulher, não só em comparação da Maria, mas não só em comparação com Maria, mas em comparação com diversas outras santas, diversas outras entidades dessa religião. Então, a mulher é sempre comparada, né? Esse é a medida de feminilidade da nossa cultura ocidental, baseada no papel de gênero que a religião, né? Que a religião, no nosso caso, a cristã, normalmente a cristã, vai pregar. E aí a Hooks, ela traz também que no início do feminismo, né, não se tratava muito dessa questão das vivências espirituais, né, das diversas manifestações espirituais que as mulheres poderiam ter, principalmente porque as principais ativistas feministas naquela época, elas eram ateias, então elas não tinham interesse em falar sobre religião mesmo, sobre espiritualidade, e também sim, e também elas eram comparadas com essa noção divina, imaculada, né, sagrada e a política de medida da feminilidade que a religião prega. Então elas não tinham interesse em falar sobre religião e elas ficavam sendo comparadas com essas figuras que era o que elas lutavam contra, né? E aí, depois de um tempo, começou a aparecer no feminismo mulheres que tinham outras vivências espirituais, né? Sejam em outros tipos de manifestações religiosas, como, por exemplo, depois disso, as mulheres, com essa questão da chancela do machismo e do patriarcado pela
pelo cristianismo, as mulheres começaram a se voltar para outras formas de vivência espirituais, principalmente as formas de vivência espirituais orientais, né? A questão do hinduísmo, do budismo, e aí a Hooks fala lá no contexto estadunidense dela do voodoo, né? Mas no nosso contexto brasileiro a gente pode falar da questão do espiritismo e dos terreiros de Umbanda e Candomblé e das outras matizes, religiões de matizes africana, em que as pessoas, em que as mulheres, elas vão olhar para essas outras formas de vivências espirituais e também mulheres que também eram cristãs, né, vão apontar também críticas ao cristianismo, justamente na forma dessa questão do papel de gênero que eles pregam e nas interpretações que o cristianismo faz sobre a Bíblia, né, que justamente serve para chancelar o patriarcado e o sexismo da sociedade. E aí, uma outra questão que a Hooks fala sobre isso é justamente dessa questão da divisão que normalmente a gente tem de categorizar, de tipo assim, eu tenho as minhas preocupações e eu vou me preocupar só com elas. Então, você tem, no caso, como por exemplo, as mulheres que se preocupavam com religião e as outras mulheres que não se preocupavam com religião. Ou então, no exemplo que ela dá, as mulheres que se preocupavam só com a vertente política do feminismo e outras mulheres que preocupavam mais com a pegada ambiental, de preocupação com a natureza do feminismo. E aí ela fala que isso, que essa segregação do feminismo, ela não é benéfica para o movimento, porque o feminismo ele não tem como segregar em várias partes, porque ele é uma luta pelo todo, pela mudança do sistema como um todo. Então, cabe a demanda de todas as mulheres, de todas as demandas, por causa que a emancipação do feminino ela só vai ser possível com a harmonia entre as diversas demandas que a gente tem. Tá. Aí, questão do... Aí, normalmente a gente começa com... Normalmente não. Aí tá. Veio do feminismo esse aumento dessa comunicação, dessa questão dessa visibilidade da questão da espiritualidade, de outras diversas vivências religiosas e espirituais que as mulheres podem ter. E aí isso meio que forçou o conservadorismo religioso a também fazer alguma coisa para tentar se adequar a essa nova vivência das pessoas, né, de buscarem outras formas de expressar a sua religiosidade, a sua espiritualidade. E aí que ela fala que isso foi muito um avanço do feminismo, dessa coisa de conseguir forçar com que as instituições religiosas comecem a pensar nessas coisas de outras vivências religiosas, comecem a pensar nas interpretações que elas fazem dos seus livros sagrados e tal. E aí ela traz também essa questão do contexto de terapia, né? Essa questão do contexto de terapia que é uma demanda a demanda que aparece muito na clínica, que a gente, inclusive, ouve falar nas aulas e tal, que é a questão da validação religiosa, né? Principalmente porque, que a mulher, normalmente no nosso país, né, elas estão inseridas normalmente em contextos de religiões cristãs, né? Então, elas podem se identificar com aquela vivência religiosa, com aquela vivência espiritual, mas não concordar com a questão do papel de gênero que a instituição da igreja prega, também com a questão da chancela do machismo e do patriarcado, com as interpretações que eles fazem dos textos religiosos, né? E aí essas mulheres, elas ficam muito numa questão de autoculpabilização, por causa que essas religiões elas pregam que se você pensa diferente, se você não concorda com o que o líder religioso está falando, você está errada, você está pecando. Então, na clínica, né, as mulheres elas encontram muito essa validação das vivências espirituais delas e que existem diversas formas de viver a espiritualidade e a religiosidade. A Aya Hooks, ela termina falando, né, e termina esse capítulo falando que
de um tempo para cá, né, dos últimos 20 anos, tem ocorrido uma grande crescente um movimento muito crescente do conservadorismo e uma estabilização assim do feminismo sem ganhos muito grandes sem ganhos muito grandes para as mulheres. E aí que esse movimento conservador que vem aumentando nos últimos tempos, né, junto dessa estabilização do feminismo, fez com que as religiões, né, as instituições religiosas, elas voltassem a meio que ignorar essa diversidade de vivências espirituais e religiosas e voltar a pregar, a chancelar os papéis de gênero sexistas e manutenção do patriarcado. E aí ela termina o texto, né, fazendo esse convite de que não é possível haver uma verdadeira transformação feminista em nossa cultura sem a transformação das crenças religiosas. E que é papel do feminismo fazer essa pressão, né, fazer essa pressão de mudança das instituições religiosas e das crenças religiosas. E aí aqui termina esse capítulo 18. Alguém tem algum comentário sobre ele? Não sei se vocês estão falando, tá todo mundo de microfone fechado. Pode continuar e a gente faz os comentários todos no final. Ok. Então a gente vai para o capítulo 19, o último capítulo, que é o feminismo visionário. Então a Hooks, ela começa esse capítulo dando uma contextualizada, falando de... Que susto. As raízes do feminismo visionário estendem desde o início dos anos de 1960, bem no começo do movimento de libertação da mulher, pensadoras visionárias presentes, sonhando com um movimento político radical revolucionário que iria, em seu estágio reformista, garantir às mulheres direitos civis dentro do já existente sistema patriarcal capitalista de supremacia branca, simultaneamente trabalhando para enfraquecer e derrubar o sistema. Então, ela começa esse capítulo contextualizando disso, de que o feminismo radical, que é o que ela chama, que é o feminismo visionário, é a forma original, assim, é a forma fundamental e teórica do feminismo que busca por lutar pela igualdade entre todas as pessoas, tanto homens quanto mulheres, e o fim do patriarcado. E aí que, no início, né, nas grandes ondas feministas, esses movimentos eles ganharam grandes avanços de direitos para as mulheres e tal, e esses direitos eles vieram primeiramente, né, para as classes mais abastardas, para as mulheres de classe média alta, que normalmente eram direitos de inserção no mercado de trabalho, impostos um pouco mais privilegiados, acesso a alto índice de escolarização e de um outro que eu esqueci agora. Mas, enfim. E aí, com as mulheres de classe média alta ganhando esses direitos, né, elas meio que se contentaram ali e, tipo assim, eu ganhei o que queria, então, para mim já deu, sabe? E aí isso trouxe uma estabilização do feminismo, né? E a Hooks, ela fala que essa coisa essa questão das mulheres, de quando as mulheres ricas elas conseguiram alguns certos privilégios, elas meio que se contentarem com aquilo, se deve muito à falta dessas mulheres de identificação e empatia com as outras mulheres de outras situações, especialmente de classes inferiores a elas, né? Então, vem muito da questão muito também do que a Carla fala, de que a mulher que luta pelo empoderamento dela, pelo espaço
dela, mas ela ainda está inserida no sistema patriarcal, então ainda é função do papel de gênero dela, de cuidar do filho, de cuidar da casa, de cuidar do marido, e aí para ela poder conseguir esse empoderamento dela, ela acaba terceirizando esse trabalho de cuidado para outra mulher, que normalmente é a mulher negra periférica. Então, e aí, com isso, né, desse ganho de certos direitos para as mulheres de classe média, de classe mais abastadas, vem essa consequência de que o foco do revolucionário do feminismo passou muito para uma questão reformista, muito para uma questão dessas mulheres falando de tipo assim, a gente não precisa necessariamente mudar o sistema inteiro, a gente consegue lutar pelo nosso espaço dentro do patriarcado, sabe? Aí tem essa outra citação aqui do capítulo, né, para reforçar isso, porque o feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, dominação e opressão sexista. É uma luta que inclui esforços para acabar com a discriminação de gênero e para criar igualdade. É um movimento fundamentalmente radical. Confusões acerca desse radicalismo inerente surgem quando ativistas feministas desistiram de desafiar o sexismo em todas as suas formas de manifestação e focaram somente em reformas. Aí, nesse ponto, né, eu lembro muito com essa citação, eu lembro muito de uma questão que ela trouxe também sobre a questão da inserção das mulheres em altos níveis de escolaridade, né? Falando que na nossa sociedade não existe escolas ou faculdades voltadas para o feminismo, porque isso não cabe no sistema patriarcal capitalista, sabe? Então, ela fala muito que, tipo assim, mesmo se as mulheres ricas usassem o dinheiro delas para tentar investir em formas de educação, de formas de letramento para as outras mulheres, né? Isso teria que ser feito em uma questão, isso teria que ser feito em um nível muito básico e que demoraria muito tempo para ganhar reconhecimento ou então até retornar um lucro, se é que retornaria lucro, já que esse tipo de coisa não cabe no sistema patriarcal capitalista, né? Aí deixa eu só ver aqui se eu tenho mais alguma coisa para falar nesse ponto. Ok. Aí, posteriormente, né, a, a Hooks, ela traz essa questão de, tipo assim, tá, já que o feminismo, ele tá numa fase meio que estabilizada, então, e tem acontecido uma crescente onda do conservadorismo nos últimos 20 anos, né, muitas pessoas têm essa noção de que, tipo assim, então o feminismo não serve para mais nada, então o feminismo tá acabando, que não sei o quê. E aí a Hughes, ela traz esse ponto de, ironicamente, uma das conquistas do feminismo contemporâneo é que todo mundo está mais aberto para discutir gênero e as preocupações das mulheres, mas não necessariamente por uma perspectiva feminista, né? Então, essa parte me lembra muito a questão de que a gente vem falando, que a gente levantou nas últimas reuniões, da questão da liberdade sexual das mulheres, né? Para quem que serve essa liberdade sexual? Então, o patriarcado não. Então, atualmente, a nossa sociedade ela vem falando muito sobre essa questão da livre vivência da sexualidade da mulher, mas essa liberdade enquanto ela fala sim, porque quando ela usa essa sexualidade para falar não, tá errado, não é para isso que você tem liberdade, sabe? E aí, um exemplo também um exemplo que a Bell Hooks traz nesse ponto é justamente da questão da violência doméstica, da violência física contra as mulheres, de que as pessoas não associam, né, na nossa cultura não é falado de que a violência física, a violência doméstica, ela acontece porque o homem também sofre com o machismo, né? Então, quando falei isso, eu me lembro muito da questão dos
noticiários policiais, né, desses noticiários de plantão policial que adoram fazer um show com casos de feminicídio, então eles de maneira super insensível botam lá a foto da mulher, da vítima, falando de essa mulher linda, cheio de sonhos, que não sei o que, sofreu um crime hediondo nas mãos desse monstro, que não sei o que. E aí continua com todo esse show horroroso, né? Até que sempre chega naquele momento que fala que o apresentador pergunta de tipo assim, mas o que leva uma pessoa a cometer uma atrocidade dessas, que não sei o quê. E aí os pontos que eles citam os pontos que eles chegam é sempre que, isso aconteceu porque a pessoa estava bêbada, porque a pessoa fez uso de substâncias psicoativas, ou então por causa de ciúmes. Mas, normalmente, esse é um perfeito exemplo do que a Hooks falou, de que a gente não liga a violência doméstica à causa de que o homem também sofre com machismo, né? De que o homem também é uma vítima da dominação de que o homem também é vítima dessa coisa do... Meu Deus do céu, agora eu esqueci o termo, mas enfim, da dominação masculina, de que o masculino tem que ser o poder, tem que ser a autoridade, né? Tem que pôr autoridade. E aí, a Hooks, ela traz também, né, junto que dessa questão da estabilização da questão da estabilização do feminismo, principalmente por conta dele ter saído meio do seu caráter revolucionário para um caráter mais revolucionista, ela aponta que o feminismo radical, né, que busca esse feminismo visionário, ele acabou indo parar nas universidades, nos meios acadêmicos, né? E aí, isso traz um grande problema de comunicação para as pessoas, porque isso faz com que nesse meio o feminismo ele esteja repleto de jargões, de termos técnicos, né, dificultando o entendimento para pessoas como, por exemplo, com baixa escolaridade, acessar esse conhecimento. E aí ele fica muito elitizado nesse contexto acadêmico. E eu acho que eu tinha outro exemplo para falar, mas eu não lembro mais agora. Enfim. Assim, aí uma questão que a gente já tinha falado, que a gente já tinha trazido em outros pontos, né, que é justamente essa coisa de que o feminismo, ele ficou no pior lugar possível para ele ficar, né, o feminismo é radical, que é justamente por conta dessa coisa de que o acadêmico, ele quer falar de forma difícil, ele quer meio que restringir mesmo o conhecimento que você tem na academia, justamente para separar essa coisa de quem tem conhecimento, quem tem poder das outras pessoas, da massa, sabe? E aí a Hooks, ela traz que essa dificuldade de comunicação do feminismo, né, essa dificuldade de comunicação do feminismo ter ficado restrito aos meios acadêmicos, e junto do que a gente junto do que eu já tenho falado desse aumento do conservadorismo nos últimos anos, trouxe um perigo muito grande das literaturas antifeministas, né? E, gente, isso é uma coisa, tipo assim, muito real. Eu vi há um tempo atrás no TikTok, tipo, olha a fonte, TikTok, né? Mas, enfim, que era uma menina falando, que era uma menina, que era explicando, né, que muitas meninas hoje em dia, tipo assim, que estão na adolescência, pré-adolescência, lá para os seus 13, 14, 15 anos, elas começam a ter posicionamentos e questionamentos críticos que vão de acordo com o feminismo radical, né? E aí, muitas vezes, essas meninas, elas são confrontadas pelas autoridades conservadoras que elas têm, né? Sejam, por exemplo, líderes religiosos ou a própria mãe dela, que elas são confrontadas sobre essa posição feminista dela, né? Porque, como a gente sabe, o feminismo hoje ele é sinônimo de coisa ruim, da pessoa mimizenta e tal. E aí, normalmente, é justamente para poder ter um posicionamento melhor, para poder conseguir confrontar para poder conseguir confrontar essas pessoas que querem se posicionar contra elas, elas vão buscar conhecimento, né?
Só que como o conhecimento, só como a literatura feminista, o conhecimento feminista, ele está meio que restrito nas universidades, o acesso mais fácil, o primeiro acesso mais fácil que essas garotas acabam tendo é justamente com a literatura antifeminista, principalmente por conta que essa literatura ela usa uma linguagem muito simples, então ela tem uma circulação muito fácil. E aí, como essa menina ela foi procurar conhecimento e ela aprendeu sobre o antifeminismo, ela vai começar a reproduzir também essa literatura antifeminista. Nossa, isso é muito triste quando eu fiquei vendo, mas enfim. Aí a gente parte para a questão da coisificação do feminismo, né, quanto a uma outra forma de consumo, como mais uma coisa de forma de consumo do sistema capitalista, né? Aí a Bell Hooks ela aponta que junto dessa questão da reforma do capitalismo, né, da reforma do capitalismo, da reforma do feminismo, né, dessa dessa mudança reformista do feminismo, veio uma questão que é que essa questão de você tentar fazer o feminismo no patriarcado, né? Isso me lembra muito uma frase que eu vi uma vez e eu amei, que é tipo assim, como mudar tudo sem mudar nada ao mesmo tempo. Isso é a definição perfeita para essa questão do feminismo radical. Radical não, do feminismo reformista, né? Que quer tentar fazer o feminismo, as mulheres quer pregar que as mulheres podem buscar o espaço dela, mas ainda no meio patriarcal, né? Então, a Hooks ela fala que essa manutenção do patriarcado, né, da luta feminista dentro do patriarcado, fez com que muitas mulheres começassem a defender, não defender, né, mas deixar de defender ou então até condenar princípios que são básicos do feminismo, né, como por exemplo o direito ao aborto, né, que o direito ao aborto, que ela aponta que, tipo assim, o direito ao aborto é um princípio básico do feminismo. Qualquer mulher tem que ter direito sobre, sobre a apropriação do corpo dela, sabe? E agora, se aquela mulher, ela é contra ou a favor do feminismo, é contra ou a favor do aborto, aí é uma questão dela. Mas ela tem que defender que todas as mulheres têm que ter direito ao acesso ao aborto. E é isso. E aí, nos últimos tempos, com essa onda conservadorista, justamente veio essa coisa de que surgiram essas. Meu Deus do céu, agora esqueci a palavra, mas enfim, veio essa mudança de que as mulheres elas começaram a deixar de defender alguns princípios básicos do feminismo, né? E falam que isso é uma outra vertente do feminismo. Então, por exemplo, como a Bell Hooks falou do exemplo do aborto, né? Quando você confronta a mulher sobre essa questão do sobre essa questão dela ser contra o aborto, ela fala mas isso é porque essa é a minha vertente do feminismo, sabe? Quando o feminismo não tem vertentes, ele é uma coisa única, né, da teoria feminista, ela é uma questão única lá do feminismo radical que luta pela igualdade e fim do patriarcado, né? Então, ignorar os princípios básicos de que o feminismo ele prega na sua teoria básica e dizer que isso é uma outra vertente do feminismo, que essa é uma vertente que ela segue do feminismo, né? E aí, essa questão de surgir várias vertentes do campo do feminismo, justamente serviu de benefício para o patriarcado, né? Porque a Bell Hooks ela traz isso de que essa contenção do caráter revolucionário para o caráter reformista do feminismo foi benéfico para o patriarcado, porque agora o patriarcado ele meio que pode fazer o que ele quiser com o direito das mulheres. Assim, da mesma forma que quando for benéfico para ele dar alguns direitos para as mulheres, como por exemplo o acesso, por exemplo, a possibilidade de trabalhar, o acesso
ao meio acadêmico, quando for conveniente, quando for benéfico para ele, ele também pode tirar esses direitos, né? Como, por exemplo, é o que aconteceu, né, em 2020 com a lei que tentava revogar o direito do aborto. Então, é aquela coisa, da mesma coisa que a gente estava falando do para quem serve a sexualidade, a quem serve a sexualidade da mulher, né? Essas nova coisa, essa nova não é a fase, mas essa nova coisa que a gente está vivendo agora do feminismo, justamente com essa coisa de cada um se cada um defende o seu próprio preconceito e fala que isso, na verdade, é a vertente dele do feminismo, tornando o feminismo como mais uma coisa de consumo do capitalismo, para poder servir ao patriarcado. Aí tá. Aí, junto disso, né, a gente. Calma lá. E tá. Aí depois disso, né, justamente dessa coisa de que, tipo assim, então agora estão querendo revogar o direito do aborto das mulheres, agora, principalmente que a gente falou, que a gente vem falando muito dessa questão da inserção das mulheres no mercado de trabalho, né, mas com que qualidade que a mulher foi inserida no mercado de trabalho, que a inserção que a inserção da mulher no mercado de trabalho serviu justamente para ajudar a fomentar, a chancelar o patriarcado e o capitalismo, né? Porque agora, além de cuidar da casa, dos filhos, a mulher também tem que trabalhar, né? Então a gente vem falando, se fala muito de que se tem uma visão de que se piorou as condições de vida da mulher e também vem aquelas coisas do saudosismo de época, né? Da pessoa que fala que, mas na minha época não era desse jeito, na minha época as mulheres não reclamavam desse jeito, sabe? Isso é tudo culpa desse feminismo. E aí a Bell Hooks, ela aponta que, tipo assim, não, né, sabe? Que o feminismo não trouxe sofrimento para as mulheres, e sim que o letramento feminista da possibilidade da mulher ter noção do posicionamento e da questão de classe e de gênero dela e continuar dentro do sistema patriarcal é o que causa sofrimento nas mulheres, sabe? E aí, depois disso, depois disso, a Bell Hooks, ela aponta justamente essa coisa que a gente já falou muito, da necessidade da inserção do homem no feminismo também, né? De que o feminismo, ele não é só para as mulheres e de que o homem, ele não é bem-vindo no feminismo, sabe? Então, ela fala de feministas visionárias sempre compreendem a necessidade de converter os homens, sabendo que todas as mulheres no mundo poderiam se tornar feministas, sabendo que todas as mulheres do mundo poderiam se tornar feministas, mas se os homens permanecerem sexistas, nossa vida ainda será desvalorizada. Então, a questão que a gente já falou muitas vezes aqui no grupo, né, de tipo assim, a gente tem que buscar letrar os homens também. Isso me lembra também muito do que a Carla vem falando sobre o sofrimento da mulher, né, principalmente da mulher feminista, em relacionamentos heteronormativos, que é a forma de relacionamento, a principal forma de relacionamento que acontecem as agressões e as violências sexistas e do patriarcado, né? Inclusive, Laís, eu achei muito interessante que. Calma aí. Pronto. Achei interessante que você trouxe isso, né? Porque, tipo assim, é meio como se fosse um ciclo, sabe? Porque ela falou sobre isso de letrar os homens no primeiro capítulo, primeiro ou segundo capítulo, enfim, tipo, e agora ela tá retomando isso mais pro final. Sim. Então, é um fechamento muito bom pro livro e tal. Então, interessante você trazer isso também. Esse capítulo final, ele traz bastante reflexões, né, sobre o que a gente veio falando, ela vem trazendo vários pontos do que ela vem falando nos outros capítulos, do que a gente veio falando no decorrer do semestre, refletindo sobre os capítulos, né. Então, aí ela termina o capítulo falando de que a teoria feminista visionária deve ser constantemente elaborada e reelaborada, de maneira que se relacione a nós,
onde vivemos em nosso presente. Então, é justamente essa questão de síntese do feminismo, né, que ele não deveria se estabilizar e deveria ditar, a gente conseguiu certas conquistas. Agora, o nosso presente é esse com essas conquistas, a gente tem que usar ele para fazer uma síntese do nosso presente e ver o que a gente consegue melhorar agora, né? E isso novamente, falando que não é só benéfico para as mulheres, né? Como a gente viu, como por exemplo no caso de que a violência física, violência doméstica, ela acontece porque o homem também sofre com o feminismo, também sofre com o machismo, né? Então, o feminismo tem que constantemente buscar se renovar, né? É uma questão de que a gente adora falar na psicologia, tudo é um processo. Então, o feminismo também é um processo que busca constantemente se adequar às novas questões do presente, né? Levando em conta as conquistas que a gente já teve. E é isso. Termina o capítulo. Acabamos. Dúvida, sugestão, reclamação. Eu só ia comentar assim, que um dos trechos que eu mais gostei, que já é desse último capítulo, é essa possibilidade da gente pensar a nossa produção acadêmica para além desses formatos que nos são cobrados, né? E eu acho que é algo até que a Valesca Zanello está fazendo agora com os livros dela. Então, ela está construindo livros de tirinhas, baralhos, jogos, outras formas de a gente tornar o conhecimento que a gente produz acessível às pessoas. Então, eu acho isso fantástico. E quando ela colocou a proposta de pensar na adaptação para crianças, né, que eu gosto muito dessa coisa assim, de histórias infantis e tal, achei muito interessante, assim, até fiquei pensando em possibilidade de fazer algo nesse sentido depois, para realmente tornar esse conhecimento mais acessível a quem não está na academia. Acho que, inclusive, eu acho que, inclusive, volta muito naquela questão que a gente falou em alguma das reuniões, né, que, tipo assim, o feminismo acadêmico, ele tá muito longe dos movimentos sociais, e como o feminismo tá na vida real, né? Então, tipo assim, também entrar em contato em como tá, né, o feminismo na sociedade, na periferia, longe da faculdade, de elitismo e tal, essas coisas, né? Porque, enfim, a gente tenta mais, tem as regrinhas acadêmicas, as partes chatas, então, interessante também. Isso joga muito com essa perspectiva. Eu acho que isso dialoga muito com o que a Carla tem trazido recentemente sobre a questão da relação da mulher com o dinheiro, né? Porque tem tudo a ver com essa nossa história, nossa relação com o patriarcado, a nossa relação com o dinheiro, né? Quer dizer, como que é difícil a nossa ascensão social, bom, enfim, tem uma série de estereótipos que circulam em relação a isso, né? A nossa relação sempre foi pejorativada, né, com o dinheiro. Então, esse é um dos caminhos, eu fico pensando, sabe, como tornar isso popular também. Porque nós, mulheres, ocupamos a classe mais baixa de trabalhadores. Grande maioria. No trabalho braçal. são os dados. No trabalho braçal, na questão da remuneração, né? Até mesmo aqueles trabalhos que são os trabalhos mais, assim, bem... A palavra é bem. Se a gente pensar em todos os setores, ó, a grande maioria das mulheres são, né, que trabalham na área do lar, né, são empregadas domésticas.
Os homens, quando eles se inserem nesse campo, eles já vão para um outro setor de trabalho, ainda que possa ser considerado o mesmo setor, mas não é a mesma coisa. Na área hospitalar, a grande maioria das mulheres está lá trabalhando de maqueira, na limpeza, né? Quando acende a categoria de enfermeira, técnica de enfermagem. Mas é médico diferente, né? Porque médico, assim, homens, né? Homens médicos, eles têm, né? Tipo assim, com essa especialização grande, sei lá, neuro, e as mulheres têm mais dificuldade de entrar nesses processos seletivos e ficam na uniforme técnico geral. Então tem isso também. Exatamente. Quer dizer, tem mudado, mas a passos muito lentos. Né? Então, a gente está sempre às voltas com essa questão do dinheiro, do reconhecimento, né? São formas de violência que foram absolutamente institucionalizadas. Inclusive, tipo carro. A mulher não sabe dirigir. Quem que bate mais carro? Aí tem acidente grave, acidente leve, né? A gente não é só assim, não, é homem, porque homem enfim, eles querem fazer ela rápido e tal. Acidente leve também é homem. Então, tipo assim, você acha que mulher dirige mal? Não, nem tem nada pra isso, sabe? Mas, tipo assim, são coisas chatas, assim, sabe? E tornar isso popular, né? Quer dizer, voltar a essa característica revolucionária do feminismo. Mas também volta muito a questão da... Sororidade. Isso. Porque tem muito isso, né? A gente, cada vez pequena, há essa rivalidade entre as mulheres, né? Então, também, como passar por isso, para poder passar por isso. Porque a mulher também fala que mulher dirige mal. Sim. E como é que faz para poder ir desconsumindo isso, pra gente não tá para depois? A Bell Hooks, ela trata disso. Quer dizer, quem é que cria os homens? Exatamente, os homens machistas que a gente somos está nós, tentando. as mulheres, mães, né? Então, assim, é exatamente esse ponto sempre. O sexismo em nós. E pensar também nessa perspectiva do coletivo, porque às vezes eu vejo uma aflição muito grande assim, dos pais de acharem que vão conseguir algo dentro da sua bolha e não vão. Mas o meu filho ele vai estudar numa escola que discute gênero, que trabalha em outra perspectiva, mais construtivista e tal. Tá, mas o teu filho está dentro de uma sociedade. Então, você está criando uma criança numa bolha perfeita. E essa criança provavelmente vai reverberar outras violências, porque você tem acesso a uma escola que discute tudo isso, provavelmente é caro, você está numa posição social elevada para isso, e aí você não discute isso também. E aí? Então, acho muito problemático assim, essa ideia de achar que eu vou salvar o meu filho. Não vou, estou numa sociedade. E também não é... bases materiais, né? E aí eu acho que também não é batendo de frente, assim, uma coisa que eu tenho pensado, assim, ultimamente, né? Com tudo isso que a gente tem vivido no país louco. Que muitas vezes esse bater de frente, ele não dá conta de desfazer coisas que são muito, assim... você coloca, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, né? Você pensa isso só porque você é burro, porque você é um idiota, você não estudou, você não abre o espaço sequer para essa pessoa olhar para o que ela está fazendo, porque você já ofende ela e ela não vai, assim, se questionar, ela não vai refletir, ela vai ficar com ódio de você. Então, assim, porque você é machista, você é um escroto e acabou ali, pronto. E o que eu faço? E aí, assim, eu não estou dizendo que isso é um processo fácil, né? Mas nesse sentido da gente tentar abrir mais portas, assim, para um diálogo e não achar que a gente vai salvar nossos filhos ou filhas, que a gente não vai. Eles estão nessa sociedade, por mais que a gente esteja lá, a gente vai ser uma das referências de 300 milhões que eles vão acessar, ou pela cultura, pelo cinema, pelas redes sociais, pela família extensa, pela escola. Então, assim... Se a gente pensar essas outras referências que o mundo vai ofertar, os modelos identificatórios que o mundo vai ofertar,
oferecem privilégios. Uhum. Tá aí, olha, né? Fala. Quer dizer, é muito o nível de a possibilidade de satisfação pela via do privilégio, né? Quer dizer, faz com que o processo seja de fato extremamente difícil, demorado. Não vai ser uma coisa que a gente vai fazer individualmente, né? Essa questão que a gente falou da coletividade, a gente conseguir fazer conexões, conseguir abrir portas. Para ver além desses, para conseguir enxergar alguma satisfação para além desses privilégios é um caminho fundamental. E como é que a gente vai competir com isso? Não sei se vocês estão acompanhando aí os reality shows da vida, né? Aí, batendo na nossa porta, todos os dias. É isso. Eu achei um ótimo fechamento assim, do livro. A gente conseguiu debater a maior parte dos temas do livro, assim, só em um capítulo. Então. Enfim, fechou bem o capítulo, gostei do livro. É isso. Completando o Bell Hooks. Salve de palmas para Bell Hooks. A gente debatendo Bell Hooks também. Mas alguém tem alguma coisa para falar? Laís, você que leu o texto, quer complementar alguma coisinha a mais? Não, eu só queria falar também de vocês parabenizando a Bell Hooks. Tipo, mano, também terminei o capítulo completamente apaixonada por essa mulher de casa comigo, pelo amor de Deus. Uma coisa assim, sabe? Mano, a escrita dela, sabe? Ela escreve tudo num tom de conversa, é tudo muito fácil de entender. É uma linguagem super simples, super acessível. E também a propriedade com que ela discute os gêneros, os assuntos, né, os tópicos e a sensibilidade também de tipo, mano, é muito bom a forma como ela aborda, que ela escreve, enfim, maravilhosa. Então, por hoje é isso. Aí na próxima semana vão começar as apresentações dos projetos de pesquisa do mestrado e doutorado. E para quem está na graduação, vocês têm que entregar os resumos, né? Até o final do semestre. Aproveitem para focar nisso. Resuminho básico, tranquilinho. Então é isso. Pode a mim parar de gravação, mas muito obrigada. Foi isso. E tchau, tchau.